Senhores, sejam bem-vindos! Hoje vamos tratar de um assunto que, nossa, vou até pegar meu café aqui para me deixar preparado sobre esse assunto. Caras, hoje vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, a pergunta do Lucas. Foi o Lucas que mandou isso aqui pra gente, falando, pô, mas o que é esse tal de EBITDA, EBITDA, Lagida? Vamos entender inicialmente o que é esse cara aqui, já pegando o próximo slide. Pelo que a gente vai tratar, esse EBITDA, esse EBITDA é o tal dos ganhos que eu tenho antes do efeito financeiro, da depreciação e da amortização. Vamos entender. As empresas, quando são analisadas, outros negócios, quando são analisados, quando está falando em valuation, quando está falando principalmente em concursos, né? Porque você quer entender aí o que eu vou chamar de potencial de geração de caixa da operação. As pessoas querem ter um número rápido, direto, para saber se aquela operação consegue, por exemplo, para análise de crédito, pagar juros. Ou quanto que ela consegue gerar de caixa. Aí, as pessoas já falam, pô, é só pegar o lucro operacional. Eu entendo. Só que o lucro operacional tem vários efeitos que não afetam o caixa. Dentre eles, a depreciação e a amortização, que são os maiores. E esse lucro operacional, esse EBIT que as pessoas costumam trabalhar, é um lucro operacional pela 6404 de 76, que já foi mudado, transferido, né, para um outro lucro operacional, que agora é o LAIR, na 11638 de 2007. Só que as empresas ainda continuam colocando esse lucro antes do resultado financeiro, porque é um grande direcional. Aqui cabe um ponto que você deve estudar. Qual? Por mais que esse EBITDA seja um potencial de geração de caixa que a operação tem, dificilmente ele vai bater com um verdadeiro fluxo de caixa operacional que você vai enxergar onde? Lá na DFC. Assunto para outra aula. Mas mesmo assim o mercado continua usando muito esse EBITDA. Bom, vamos entender como o EBITDA é calculado e quais são as possíveis normas que você tem. Bom, o padrão número 1, que é o que a gente está vendo aqui nesse balanço das pernambucanas, até aqui para você, né, fácil, a fonte. Você está percebendo ali, eu vou olhar aqui para o lado, eu estou com duas telas, é uma loucura isso daqui, é tela para tudo quanto é lado. Quando eu olho aqui, está aqui, ó, resultado antes das despesas financeiras, líquidas e impostos. Então, estou pegando aqui a controladora e o consolidado de 2024 2023. Então, nosso lucro operacional pela 6404, o tal do EBIT, está aqui, ó, pela controladora em 306 mil milhões, né, negativos. No consolidado, menos 418. Aí você pega aqui, ó, 2023, 103 no consolidado, na controladora, 26 milhões. Aí o que passa pela sua cabeça, esse é o lucro operacional? A resposta é sim pela 6404. Mas esse é o potencial de geração de caixa que a operação tem? A resposta é não. E vamos ver agora qual é o potencial que a operação tem. Vamos lá de novo. Quando a gente pega lá e olha aqui, eu tenho o EBIT aqui, certo? Certo. Mas na DRE não está demonstrado para a gente a tal da depreciação. Ótimo. Onde eu vou buscar a depreciação? Já está aqui para vocês também. Lucas, presta atenção para a sua pergunta. Não tem na DRE, vou buscar na DFC. Boa, show de bola. Então aí a gente vai na DFC lá nos fluxos de caixa, demonstração do fluxo de caixa. E eu tenho a depreciação. Então o que eu observo? Aí eu calculei para vocês o EBITDA, né, da Pernambucanas. Eu observo que, olha, o EBIT estava negativo. Agora, trazendo de volta a depreciação e a amortização, vocês começam a perceber que a gente começa a ter um EBITDA, ou seja, um potencial de geração de caixa que a operação tem positivo. Na controladora nos 2 anos e no consolidado ainda assim, né, eu tenho um problema em 2024 com esse valor negativo.
Bacana, já entendemos como calcula, né, esse tal de EBITDA. Aqui eu já deixo outra observação para vocês, já fica a minha dica pessoal para você analista, hein? A minha dica pessoal. CPC 06. Ah, quem que é esse cara? Vou falar. CPC 06 fala sobre o arrendamento mercantil. Mas, Daniel, o que arrendamento mercantil tem a ver com EBITDA? É aqui que eu quero que você vá aprofundar seus estudos e vá pesquisar. Porque você vai sair do EBITDA tradicional e vai começar a trabalhar com o tal de EBITDA ajustado. Mas a nossa pauta de hoje é só o EBITDA. Então vamos continuar. Reparem que até esse momento eu fiz um cálculo de cima para baixo. O que a gente tem que observar é que, segundo a CVM, o EBITDA deve ser calculado de baixo para cima, que também está para você a fonte. Vai dar uma olhadinha na norma da CVM, a resolução 156 da CVM de junho de 2022. Nesse slide eu mostro para vocês que é muito interessante. O que ela fala? Que a gente tem que pegar o resultado líquido do período, estornar os efeitos dos tributos, estornar os outros efeitos e estornar os efeitos das despesas financeiras. Então o EBITDA, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, tem que dar exatamente o mesmo valor. Agora que a gente já tem esse conhecimento, vamos para a grande pergunta, né, que a gente tem aí por aí. De repente eu olhei aqui, qual das alternativas abaixo descreve corretamente o que é EBITDA? Alternativa A, lucro operacional antes dos juros e impostos. Tá certo. Lucro operacional antes dos juros e impostos. Se eu for pensar em inglês, esse cara aqui, ó, é o tal do EBIT, né? O lucro operacional anterior pela 6404. Então essa resposta está o quê? Errada. Por quê? Porque ele ainda está considerando, né, aqui os efeitos da depreciação e amortização. E quando eu quero calcular o EBITDA, eu quero enxergar o potencial de geração de caixa que a operação tem. Então, item A, errado. Vamos para o item B. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Perfeito. Tá aí. Tá aí. Perfeito. Tá aí. Pronto. Já é a nossa resposta. Naturalmente que, sabendo que a B está correta, a gente nem precisaria ir para C e ir para D. Mas vamos lá, né? Quer dizer, qual que é o erro que a gente enxerga aqui quando a gente fala... Deixa eu até voltar aqui de novo, né? Quando a gente fala sobre o item D, o item C e o item D. Vamos até voltar para cá rapidinho. Quando você pega o item C, ele fala ali que eu tenho as minhas receitas menos os juros, efeitos líquidos. Não, esse cara já é quase o valor do lucro líquido. Não faz sentido essa resposta. Confere? Confere. Então veja que a resposta é completamente diferente. Nesse exemplo que a gente está colocando aqui para vocês, vocês percebem que o EBITDA é completamente diferente do lucro líquido do exercício. Então, novamente, o lucro líquido após deduzir os impostos e as despesas financeiras é a última linha. Não está correto. Perfeito. Por fim, mas não menos importante, ele coloca aqui um item que seria a receita líquida menos os custos das vendas. Mas de forma alguma, quando a gente olha as DREs aqui já demonstradas, a gente sabe que a gente tem dentro da DRE, vamos pegar pela 64 para pegar todo mundo. Receita bruta, deduções, receita líquida. E opa, receita líquida é o que está aqui na nossa pergunta. Custos da mercadoria vendida, caso seja um comércio, custos do produto vendido, caso seja uma indústria, custo dos serviços vendidos, caso seja um escritório. Chego aonde? Lucro bruto. Opa! Ele está falando menos custos das vendas? Custos das vendas? Venda só vai ser custo se eu for uma empresa de revenda, né? Porque normalmente venda seria uma despesa de venda, uma despesa operacional. Eu até entendo que eu devo deduzir isso para chegar no EBITDA, mas tem que deduzir muito mais coisas. Então, ó, pelo que a gente está vendo, está errado também. Boa, senhores. Então,
Ratificando, a resposta correta é a resposta B. Então, gente, já para resumir o nosso papo de hoje. EBITDA é o tal do earnings before tax, interest, depreciation and amortization. O que é o famoso lucro antes dos efeitos financeiros, tributos, amortização e depreciação, ou depreciação e amortização. O que a gente quer enxergar com isso? Queremos enxergar o potencial de geração de caixa que a operação tem. Ele pode ser calculado como normalmente a gente faz de cima para baixo, mas a norma da CVM faz um cálculo de baixo para cima. Sempre bom lembrar dessa norma da CVM. Por fim, dificilmente ele vai bater com o fluxo de caixa operacional. Nessa hora, fica a dica. Vá olhar CPC 06, arrendamento mercantil. Para que vocês comecem a entender o efeito do EBITDA ajustado. Reparem que na norma da CVM ela fala, não quero tirar outras coisas. Mas o EBITDA ajustado muitas vezes tem essência. Ok? Sensacional, senhores! Foi um prazer estar com vocês. Lucas, espero ter ajudado você a resolver essa questão. Valeu, man! Te cuida!